A fé se eleva de forma mais imponente quando confrontada. Ela ganha musculatura na profundidade do silêncio prolongado. Meus amigos, a dúvida é o ladrão sorrateiro do nosso destino. Ela retarda o nosso passo, obscurece a visão clara e ousa questionar o que Deus já determinou. A dúvida impõe hesitação ao coração. Enquanto a fé nos impulsiona a agir, a dúvida nos convence a paralisar, exigindo provas antes de aceitar uma promessa divina. Lembrem-se, a fé não espera por evidências. A fé caminha com a certeza inabalável de que Deus jamais falha. Pensemos numa ponte antiga, construída em pedra maciça. Cada bloco resistiu a ventos e tempestades por incontáveis gerações. O viajante que a atravessa não se detém para inspecionar cada pedra. Ele confia na sua solidez, pois ela sustentou muitos antes dele. É assim que a fé deve operar. Não precisamos esperar que todos os porquês se alinhem. Damos o passo porque sabemos que o fundamento debaixo de nós é robusto. Deus é esse fundamento. Ele não se move, ele não se enfraquece, ele permanece firme quando todo o resto treme. Isaías 26:3 nos assegura: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esta paz não é frágil, ela não se apoia no que é visível. Ela é edificada na convicção de que Deus é fiel, mesmo quando o resultado permanece oculto. Caros amigos, permitir que a dúvida lidere é questionar a resposta que a fé já ofereceu. É adiar a bênção que a obediência poderia ter liberado. É entregar a caneta do seu futuro ao medo, quando era a fé quem deveria escrever. Mas a fé sussurra: avance. A fé clama, creia novamente, a fé declara: Deus ainda é quem ele disse ser. Hoje, meu propósito é falar sobre como podemos silenciar o ruído da dúvida e restaurar a canção da fé em nossos corações, através da poderosa verdade da Palavra de Deus. E fiquem até o final, pois farei uma oração poderosa em nome de Jesus, para que você abra seu coração e receba as bênçãos que estão reservadas. Vamos contemplar esta verdade fundamental. A fé exige confiança onde a lógica se esgota. Muitos confundem fé com compreensão, mas elas trilham caminhos diferentes. A fé inicia o seu trabalho onde o raciocínio atinge seu limite. Ela se mantém estável quando tudo ao redor questiona sua firmeza. Ela age quando a mente hesita. Vamos contemplar esta verdade fundamental. A fé exige confiança onde a lógica se esgota. Muitos confundem fé com compreensão, mas elas trilham caminhos diferentes. A fé inicia o seu trabalho onde o raciocínio atinge seu limite. Ela se mantém estável quando tudo ao redor questiona sua firmeza. Ela age quando a mente hesita. Marcos 11:23 nos ensina: Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Esta escritura revela que a fé não aguarda que a montanha se desloque para então falar. Ela fala porque a autoridade que a respalda é superior a qualquer obstáculo. A dúvida muitas vezes se disfarça de lógica. Ela soa prudente, mas apenas gera imobilidade. Quando a fé diz vá, a dúvida sugere espere. Quando a fé diz fale, a dúvida ordena pense melhor. É por isso que tantas orações permanecem suspensas e tantos sonhos continuam escondidos. A voz do cálculo tomou o lugar do som da confiança. A fé, contudo, vê além do natural. Ela se lembra da promessa de Deus e assegura firmemente, mesmo que nada externo a confirme. Vejamos a jornada de Gideão em Juízes 6. Quando o anjo do Senhor o encontrou, chamou-o de homem valente e forte. Gideão não conseguia enxergar-se assim. Ele duvidava de sua capacidade, de sua linhagem e até mesmo do chamado divino. Contudo, Deus lhe falou repetidamente até que Gideão se moveu.
Sua vitória não veio pela superioridade numérica, mas sim pela fé. Deus não alterou as circunstâncias de Gideão de imediato. Ele primeiro transformou a sua convicção. É isso que a fé faz. Ela reestrutura o seu coração antes de mudar a sua realidade. Tiago 1:6-7 adverte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada de um lado para outro pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Este trecho expõe o risco de uma confiança dividida. Ao misturarmos fé com dúvida, nossos resultados se tornam instáveis do padrão. Começamos com vigor, mas paramos antes da linha de chegada. Fé não é apenas crer, é a perseverança no crer. Se queremos silenciar a dúvida, devemos fortalecer nosso foco. Alimente a sua fé mais do que os seus receios. Medite sobre a palavra de Deus até que seu coração esteja em total acordo com ela. A fé não argumenta, ela age. A fé não calcula, ela se compromete. Ela fala, permanece firme e aguarda. Use a palavra como sua prova inegável. Recuse-se a recuar. Quando a fé se torna sua resposta imediata, os milagres se manifestam. Vamos agora concentrar-nos no que a fé produz quando se recusa a ceder à dúvida. Queridos amigos, toda promessa de Deus é um convite a um teste de crença. Esse teste não visa nos quebrar, mas sim revelar a força que já reside em nós. A fé que nunca é desafiada permanece intocada. E uma fé sem prova não suporta grandes incumbências. É vital aprender a crer quando a visão física discorda. É preciso manter-se de pé quando nada parece se mover. E 2 Coríntios 5:7 afirma: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Este versículo não trata apenas de locomoção, trata de como enxergamos o mundo. A fé atravessa a escuridão com segurança, sabendo que a luz de Deus ainda guia o caminho. Ela acredita que a sua palavra é mais forte do que qualquer relatório dos nossos olhos. Quando Abraão recebeu a promessa de um filho, o tempo parecia desmentir a palavra. Romanos 4:19-21 descreve: sem se enfraquecer na fé, embora reconhecesse que o seu corpo estava como morto, visto ter quase 100 anos e que o ventre de Sara não concebia, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isto padrão. Abraão encarou a realidade, mas não permitiu que a realidade calasse a fé. Ele observou os fatos e ainda assim creu na promessa. Isso é a verdadeira fé. Não é negação, mas sim desafio à dúvida. A fé é a linguagem da expectativa ousada. Ela fala como se a resposta já fosse um fato. Ela age antes do resultado se materializar. Quando duvidamos, geramos atraso. Quando cremos, criamos movimento. A fé ativa o tempo divino, transforma o período de espera em preparação e o silêncio em convicção. A dúvida se alimenta do que é visível. Ela cresce à medida que buscamos obsessivamente por provas tangíveis, mas a fé se nutre da palavra. Permanecer na palavra alimenta a confiança. Proclamar a palavra resiste ao medo. Crer na palavra desarma o adversário. Ter fé não significa ignorar a tempestade. Significa ancorar-se mais profundamente. Pare de medir o sucesso pelo que você vê e comece a medi-lo pela sua obediência. Mesmo quando as orações parecem não ter resposta, Deus está construindo força em você. Ele está ensinando-o a confiar no seu plano, que transcende o seu cronograma. Meus amigos, sempre teremos uma escolha: ouvir o grito do medo ou o sussurro da fé. A fé pode não ser barulhenta, mas ela é firme. Ela pode não explicar tudo, mas ela é segura. E ao continuarmos a crer, aquilo que temíamos desvanecerá sob o peso de nossa confiança em Deus. Pois quando a fé se mantém firme, os resultados são compelidos a se alinhar. E quando a dúvida morre,
o destino volta a respirar. Reflitamos agora sobre o poder da fé que permanece após a derrota da dúvida. Amigos, a fé genuína não se comprova nos momentos de euforia, mas nas estações de espera. Ela não se revela em palavras eloquentes, mas em perseverança silenciosa. Este padrão, a fé que dura se mantém de pé quando nada muda. A fé vitoriosa continua a crer quando o objetivo parece distante. O que importa não é a força com que você começa, mas a constância com que você se mantém quando nada se move. Hebreus 10:23 nos exorta: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apegar-se com firmeza significa agarrar-se, recusar-se a soltar, mesmo que o cansaço se instale. Significa confiar que aquele que fez a promessa não a esqueceu. Quando a sua mente começar a vacilar, seu coração precisa recordar o histórico de Deus. Ele nunca abandonou quem se recusou a desistir. Consideremos a história de Caleb em Josué 14:10-12. Por 45 anos, ele manteve viva a promessa que Deus lhe fizera por intermédio de Moisés. Enquanto outros duvidavam, ele continuava a crer. Enquanto outros cediam, ele seguia em frente. Aos 85 anos, ele se apresentou a Josué e declarou: dá-me esta montanha. Este é o som da perseverança. Caleb não permitiu que o tempo redefinisse a verdade de Deus. Ele fez a fé sobreviver à demora. E no momento certo, a promessa se encontrou com sua persistência. Romanos 8:31 questiona: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma pergunta de incerteza, é uma declaração de absoluta certeza. Se Deus está a seu favor, nenhuma oposição pode prevalecer. A fé se baseia nessa realidade. Ela cessa de reagir ao medo e começa a repousar na garantia. A perseverança é o solo onde a fé amadurece. É onde a crença cria raízes profundas. Muitos começam cheios de entusiasmo, mas se esvaem no silêncio. A fé que persevera ora novamente após a decepção. Ela louva novamente após o atraso. Ela continua a agradecer enquanto ainda espera. Este tipo de fé é raro, mas imensamente poderoso. Quando você se mantém firme durante a espera, prova que sua fé está fundamentada na verdade e não no cronômetro. Ao persistir na confiança, você cala a sugestão do inimigo de que Deus o esqueceu. Cada passo de crença que você dá declara que a dúvida não tem jurisdição em seu coração. A fé que persiste é a fé que triunfa. Portanto, permaneça firme, meus amigos. Mantenha sua confissão inabalável. Deixe a fé guiar suas palavras. E quando sua fé for mais duradoura do que o medo, aquilo que era invisível logo estará diante de você. A fé silencia o medo e a confiança toma o lugar da hesitação. Amigos, ao cessar a dúvida, a paz retorna. Você deixa de medir as possibilidades pelos seus próprios limites e começa a esperar resultados pela capacidade de Deus. A fé dissipa a névoa criada pela dúvida. Ela nos lembra que o que Deus começou, Ele está ativamente concluindo. Você não precisa de todos os detalhes para confiar na sua direção. Você só precisa de um coração que diga sim. Filipenses 1:6 afirma: estou plenamente convencido de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a garantia de que cada ciclo inacabado ainda está sob o seu comando. O trabalho em você não está esquecido, está em progresso. A fé olha para a mesma situação que a dúvida, mas chega a uma conclusão diferente. A dúvida diz: é tarde demais. A fé afirma: Deus ainda não terminou. A história do Jairo em Marcos 5:35-42 ilustra isso. Quando a notícia da morte de sua filha chegou, as pessoas disseram: não incomodes mais o mestre. Mas Jesus disse: não temas, crê somente. Naquele instante, Jairo teve uma escolha: concordar com o medo
ou concordar com a fé. Ele escolheu a fé. E quando chegaram, o que estava sem vida se levantou novamente. A fé transformou a finalidade em testemunho. A fé glorifica a Deus antes que a resposta se manifeste. Ela o agradece enquanto a promessa ainda está se formando. Ela celebra não porque tudo está feito, mas porque tudo é certo nele. A fé é alinhamento, é concordar com a palavra de Deus, mesmo que o mundo discorde. Quando você caminha nesse alinhamento, a paz é a consequência. Você não reage mais ao que falta. Você começa a descansar no que está garantido. A fé diz, não vejo, mas sei que está a caminho. A fé diz, não vou recuar, mesmo que o vento se intensifique. A fé declara, eu sou coberto, chamado e escolhido. E nessa convicção, a força se renova. Que cada área que antes duvidava agora retorne à crença. Que cada atraso lhe recorde que a mão de Deus ainda está agindo. Que cada promessa o inspire a permanecer firme. Você não está esquecido, você está sendo preparado. No momento em que você para de duvidar, a fé assume a autoridade plena. E quando a fé lidera, nada é impossível. Agora, a todos que me ouvem, vamos nos voltar ao Senhor em oração. Quero convidá-lo a orar comigo, ou a ouvir esta oração com profunda fé, para que você receba todas as bênçãos que ela contém. Deus de graça e amor, Pai Celestial, Tu és santo, justo e verdadeiro. A Tua palavra é inabalável e o Teu poder nunca falha. Tu reinas sobre toda a criação e as Tuas promessas perduram para sempre. Tu és a minha força, meu refúgio e a minha confiança. Pai, eu te agradeço por cada respiração. Agradeço pela Tua misericórdia, que se renova a cada amanhecer. Obrigado por me guardar, mesmo quando eu não via a Tua mão em ação. Agradeço por todas as portas que abrisses e até mesmo por aquelas que fechaste para o meu bem. Senhor, eu me apresento diante de Ti, buscando perdão por todo pecado conhecido e desconhecido. Purifica meu coração e renova a minha mente. Assim como fui perdoado, eu também perdoo os outros. Eu libero todo o ressentimento, toda a ira e toda a memória que um dia me manteve aprisionado. Senhor, ajuda-me a caminhar numa fé inabalável. Remove todo vestígio de dúvida que tenta se levantar. Eu não darei mais espaço ao medo, porque Tu não me deste o espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de uma mente sã. Eu escolho crer na Tua palavra acima de qualquer circunstância. Pai, eu declaro paz sobre o meu coração. Em nome de Jesus, eu repreendo toda mentira que diz que é tarde demais e escolho confiar no Teu tempo perfeito. Eu ordeno que a dúvida se retire da minha mente. Eu me posiciono sobre as Tuas promessas e declaro que elas se cumprirão. Deus poderoso, onde a minha força enfraqueceu, fortalece-me novamente. Onde a minha fé foi abalada, estabelece-me de novo. Eu confio que cada passo que dou é guiado por Ti, mesmo quando não consigo ver todo o caminho. Eu vou caminhar em confiança, pois Tu és fiel e estás próximo. Senhor, eu oro pelas minhas bênçãos, pela minha cura, proteção e avanço. Toca o meu corpo com o Teu poder curador, restaura todo lugar de desgaste, livra-me de toda armadilha e distração e cerca-me com o Teu escudo divino. Que a vitória ressoe em alta voz sobre a minha vida, que a paz repouse sobre o meu lar e sobre tudo o que me diz respeito. Pai, oro também por todos os meus amados, que a Tua cobertura permaneça sobre eles, protege-os de todo mal e guia-os à Tua verdade, que eles andem em favor e em graça. Senhor, ao proferirmos esta oração juntos, eu sou grato por cada coração que se abre diante de Ti. Estamos em concordância, orando uns pelos outros. Fortalece a nossa fé como uma família de crentes. Rejeitamos o medo, rejeitamos a confusão. Declaramos que a fé governará os nossos pensamentos. Confiamos que Tu aperfeiçoarás tudo o que nos concerne.
Agradecemos pela paz que excede todo entendimento. Agradecemos pelas portas que se abrirão no teu tempo. Pai, que a tua palavra continue a nos moldar, que os nossos corações permaneçam fixos no que tu disseste. Ajuda-nos a resistir aos espíritos da dúvida e do medo. Declaramos que caminhamos por fé e não pelo que vemos. Falamos com convicção de que milagres se manifestarão no nome de Jesus. Recebemos a força para suportar, a coragem para resistir e a alegria para crer novamente. Senhor, a ti damos toda a honra e louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. É que se você foi abençoado por esta oração, manifeste a palavra Amém na seção de comentários. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, no nome de Jesus.